Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Shalom para todos os irmãos, para todos vocês que vão entrar agora no nosso canal no YouTube, estão entrando no nosso canal e vão estar ouvindo esta mensagem, porque esta semana nós estamos falando de um assunto, nós estamos falando de um tema muito importante, né? De um tema muito importante que é a família, né? Que é a família, inspirado nos últimos acontecimentos, que foi o casamento que nós tivemos aqui sábado, do irmão, né, Rubens e da irmã Paula. Então, né, falando de um casamento que começou agora, né, esse amor que acaba envolvendo todos nós. Deus veio falar ao nosso coração sobre as colunas, né? O casamento começa quando um casal se une e diante do altar, diante de Deus, ele vem buscar a bênção do Senhor, amém, irmãos? Que foi o que aconteceu então no sábado. E hoje nós vamos dar continuidade então ao terceiro assunto sobre os pilares, né? Os pilares de uma família, amém? E nós estamos aqui gravando agora ao vivo no culto, estamos na casa do Senhor, estão aqui comigo os irmãos vão dar um glória a Deus aí. Glória a Deus. Aí, amém? Glória a Deus. Então esse glória a Deus foi para os irmãos. Aliás, vamos dizer shalom, que é a paz. Amém? Então vamos lá, 1, 2, 3. Shalom. Shalom, meus irmãos. Então você que vai nos ouvir aí, receba, né, a paz do Senhor na sua casa. Amém? Terceiro assunto, então, hoje nós falamos de dois, né? Nós falamos o primeiro pilar, vamos revisar um pouquinho. Segunda-feira eu deixei lá uma palavra, deixei aqui no nosso canal uma palavra que era o primeiro pilar. Qual é o primeiro pilar? Né? O primeiro pilar, assim, né, que a gente começou a falar desse, né, irmãos? Não é que necessariamente é esse, vocês conseguem me entender? Mas a gente começou por esse. Primeiro pilar, o serviço na obra de Deus, o envolvimento na obra de Deus, amém? Se você quer que a sua casa, que a sua família, irmãos, seja uma família abençoada nos padrões cristãos, envolva-se no serviço da obra de Deus, se envolva com Deus, seja mais do que apenas um espectador, seja mais apenas do que, eu vou lá naquela igreja, eu frequento lá aquela igreja. Não, procure ser mais do que isso, procure se envolver em todo o serviço, em tudo que a gente puder fazer na casa de Deus, amém? Está escrito lá em Josué capítulo 24, versículo 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem gostaria disso aí? Levanta a mão da glória. Então diga comigo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais tarde eu vou talvez até explorar um pouco mais isso. O que é servir ao Senhor? Há muitas coisas, mas especificamente nesse pilar aqui de família, eu quero falar em serviço na obra de Deus. Ora, irmãos, a obra de Deus sempre tem um pano para passar no chão, sempre tem uma cadeira para tirar um pó, sempre tem um altar para varrer, sempre tem uma frente da igreja, sempre tem um evangelismo, está lá atrás os livros, né, os panfletos para evangelizar, né? Sempre tem alguém para ir visitar, para ir fazer uma oração, sempre tem alguém no hospital, você pegar o óleo e ir lá, vou lá, tem uma pessoa doente, o que a Bíblia diz? Alguém enfermo, chame o presbítero da igreja, mas vá você também, vá lá, unja com óleo, e o doente será curado. Amém? Glória a Deus. Então, quando eu faço todas essas coisas, quando eu me envolvo na área do louvor, cantar, vocal, enfim, quando eu me envolvo no serviço na obra do Senhor, no serviço da obra de Deus, a minha família, ela começa a ter um pilar que sustenta mais a minha família na casa de Deus e na presença do Senhor. Amém? Porque a igreja daí não fica só aquele lugar que eu só vou lá para ouvir, não. Eu me envolvo na obra de Deus.
eu me envolvo nas coisas do Senhor. Eu faço, eu me envolvo, eu participo, eu sou participativo do reino de Deus. Então, o primeiro pilar de uma família abençoada nos caminhos de Deus é o serviço na obra de Deus. O segundo pilar é a educação cristã. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, vai dizer assim, ó: ensina a criança no caminho que se deve andar. Ensina. Então, o que a Bíblia manda? A Bíblia está mandando ensinar. A Bíblia não está mandando, leve teu filho para a igreja. Leve o teu filho para a casa do Senhor. Não, que isso não faça parte. Claro, se eu vou ensinar o meu filho na casa do Senhor, se eu vou ensinar a minha filha na casa do Senhor, claro que começa levando para a igreja. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas o ensinar que Salomão está falando aqui, é aquele ensinar mais profundo no dia a dia. E eu falei até, e é verídico, irmãos, é verdadeiro o que eu falei. Quando minha mãe me educava, me ensinava e qualquer coisa que eu fazia de errado, e eu fazia, e toda criança faz, né? Até adulto faz, que dirá criança, né? Então minha mãe sempre que me educava, sempre que precisava me bater, porque precisou me bater, eu mereci, mas ela sempre dizia assim: é isso que está na Bíblia? É isso que você aprende na Bíblia? É isso que você está aprendendo na palavra de Deus? É isso que você está aprendendo em ir na igreja? E ela dizia assim, ela me ameaçava: vou contar para o teu pastor. Que era o mesmo, né, dela, mas vou contar para o pastor. Tu vai ver. Só não vou chegar lá na igreja e não vou contar para o pastor. Ela nunca fazia isso. E talvez, irmãos, vou até falar um pouquinho mais da minha mãe. Ela não tinha cultura, ela não sabia ler. Então, quando ela dizia isso que a Bíblia ensina, ela dizia isso com muita fé. Porque talvez nem ela sabia o que a Bíblia dizia. Amém, irmãos? Mas com sabedoria, ela alertava, ela fazia com que eu pensasse: poxa, eu estou errado. Poxa, eu tenho que ver o que a Bíblia está ensinando. Eu tenho que ver o que a Bíblia está me dizendo. Então, irmãos, muitas vezes, igreja, né, nós precisamos ensinar, né, ensinar o filho, a filha, mas se for preciso ensinar o esposo, a esposa, se for preciso ensinar o neto, a neta, se for preciso ensinar, né, ensinar a todos ao nosso redor, irmãos, que é necessário, que é importante, que é fundamental que nós venhamos a aprender o que a palavra de Deus fala conosco, o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Hoje nós vamos prosseguir então, terceiro dia hoje, terceira parte do estudo da série, que eu estou chamando de série. Terceiro pilar, diga comigo, terceiro pilar. Amém? Vamos lá. É o pilar da sabedoria. Glória a Deus. É o pilar da sabedoria. Vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Provérbios. Provérbios. Aonde que fica o livro de Provérbios? Alguém sabe? Depois do livro de Salmos. Vamos lá, Provérbios, gente. E Salmos, sabe onde fica? Bem no meio da Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia bem no meio, vai estar o livro de Salmos. Aí você vai folhear para frente, você vai encontrar Provérbios. Se você não tiver, né, aquelas letrinhas ali do lado, que algumas Bíblias tem, né, Júlio, essa aí, que daí aí é só decorar as primeiras letras da palavra Provérbios, que você acha com mais facilidade. Mas vamos lá, o terceiro pilar importante para a sustentação da nossa família. Provérbios capítulo 14, versículo 1,
Quem quiser, quem achar e quiser ler para nós, fique de pé e vai ler para nós um bom tom, bem alto, para a gente poder ouvir bem bonito. Pode ler, irmão Ivo. 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tua derriba com as suas crianças. Amém? Tá bom, obrigado, querido. Toda mulher, né? Então, a Bíblia está falando, toda mulher sábia edifica a sua casa. Amém? Puxando um ganchinho do que eu falei da minha mãe. Então, o que a minha mãe estava sendo? Minha mãe estava sendo sábia. Ela estava me educando e dizendo, é isso que tu aprende, é isso que a Bíblia ensina, vai na Bíblia, vai ler a Bíblia, vai estudar, vai orar. Então, minha mãe estava sendo sábia. Então, irmãos, e eu estendo isso não é só para as mulheres, porque o homem também precisa ser sábio. Amém, irmãos? Né? A mulher precisa ser sábia, diga amém. E o homem? Também. Né? A mulher e o homem. Quando fala a mulher e o homem, a criança também. O jovem também. O cristão precisa ser sábio. Aquele que está nos caminhos do Senhor, aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, precisa ter sabedoria. Né? A gente precisa ser sábio. Amém, irmãos? Precisa ter visão das coisas, precisa saber o que é errado, o que é certo, precisa orar, precisa pedir. Salomão, ele pediu, Senhor, eu não quero ouro nem prata, mas eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Sabedoria, aleluia. Porque quando a gente tem esse dom da sabedoria, irmãos, a gente faz coisas que a gente nunca fez. É ou não é verdade? A pessoa que é sábia, ela aprende. A pessoa que é sábia, ela estuda. A pessoa que é sábia, ela até o seu proceder, né? Até o seu proceder. Outro dia uma irmã disse para mim que não ia trabalhar no motel, porque, né, a entrada do motel era a mesma entrada de cliente. E ela disse, mas como que eu vou trabalhar? Aí as pessoas vão ver eu entrando e saindo do motel, o que vão pensar de mim? E essa irmã está certa. Amém, irmãos? Sabedoria. Porque não é, mas ninguém tem nada que ver com a minha vida. Tudo bem, ninguém tem nada que ver com a minha vida. Mas o cristão, ele tem que andar, e o seu andar tem que ser um andar reto. Amém, igreja? Tem que ser o seu andar reto. O seu proceder tem que ser reto. A sua vida tem que ser um exemplo. Aí daqui a pouco aquela irmã está entrando na igreja, as pessoas estão assim, aquela mesma que entra no motel lá todo dia. Quem que vai saber que ela entrou porque estava trabalhando? Não é verdade, irmãos? Então o que se chama isso? Sabedoria. A pessoa que pensa, que pensou, não, peraí, eu tenho que ver se isso está certo ou errado. Peraí, eu tenho que analisar, eu tenho que observar. Então, irmãos, o terceiro pilar dentro de uma casa, dentro de uma família, é a sabedoria. Amém, igreja? A casa precisa ser sábia. Sabe, nós precisamos, né? A esposa tem que ser sábia, o marido tem que ter sabedoria. Porque se não tem sabedoria, é só discussão, é só briga, né? E às vezes, irmão, tem que ter sabedoria até para questionar, não é verdade? Até para questionar aquilo que está errado, até para se impor, para querer mudar aquilo que está errado, tem que ter sabedoria. Porque se você coloca de uma maneira torta, de uma maneira errada, a mulher não aceita, ou vice-versa, o homem não aceita. Então, quando falta, né, sabedoria, tudo desmorona. Então, por isso, irmãos, que eu achei muito interessante aqui nesta palavra, um dos pilares de uma família ser a sabedoria. Então, queridos, nós não vamos adiantar, vamos parar por aqui. Então, irmãos, entendam a importância de nós sermos sábios. A importância de nós pedirmos ao Senhor, Senhor, me dê sabedoria.
Me dê sabedoria para ir para a igreja. Me dê sabedoria para buscar a palavra. Me ensina a estar nos caminhos do Senhor. Me ensina a crescer. Me ensina a aprender a palavra. Me ensina a buscar conhecimento. Me ensina a buscar as coisas do Senhor. Me ensina a buscar as coisas de Deus. Eu quero ouvir a palavra. Nós ouvimos isso, irmãos. Nós vimos no estudo da semana passada. Visita lá o estudo da semana passada. Os 7 tipos de pessoas que Deus não responde. Deus não responde àquela que não aceita a repreensão. Deus não responde àquela que ignora o que Deus está falando. E aqui Deus está falando também. Quem crê que Deus está falando aqui, diga glória a Deus. Aqui Deus está falando. A mulher sábia edifica. Então Deus está dizendo: seja sábio. Seja sábia, busque sabedoria. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, igreja. Com sabedoria nós vamos construir uma família, nós vamos construir um lar, nós vamos construir um palácio, igreja. Aleluia. Mas sem sabedoria, irmãos, sem sabedoria, até o nada se destrói. Até o que não existe se destrói. Mas quando se tem sabedoria, a gente é feliz, as coisas são abençoadas e tudo dá certo na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Vamos revisar um pouquinho? Primeiro pilar: serviço. Servir ao Senhor. Segundo pilar: educação cristã. Amém? Glória a Deus. Terceiro pilar: sabedoria. Amanhã, o quarto pilar. Vamos devagarinho. Vamos gravar isso no nosso coração. Serviço, educação cristã, aprendendo a palavra, aprendendo os princípios, estudando, meditando, orando. É tudo muito importante. E sabedoria. Sabedoria para não cair nas coisas erradas. Né? Amém, irmãos? Né? Eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo. O golpe do bilhete premiado. Ainda tem gente que cai. Meu Deus, então eu tenho um bilhete que Júlio, eu tenho um bilhete que vale milhões, eu vou trocar contigo agora por 100 reais. Que eu estou com pressa. Gente, se eu tenho um bilhete de 1 milhão, eu não tenho mais pressa nenhuma na vida. Não é verdade? Se eu estou com 1 milhão para ganhar, né? Mas tem gente que cai, Maria, no golpe do bilhete, na ganância, né? Eu tenho 5 mil, ele tem 1 milhão ali, não, eu vou dar 5 mil pelo 1 milhão. A ganância das pessoas. Falta de quê? Sabedoria, gente. Quem é que vai ter 1 milhão na mão e vai trocar pelo teu 5 mil, pelo teu 20 mil, né? Pelo teu 30 mil? Gente, pelo amor de Deus. Então veja como às vezes as pessoas, né? Não pensam, não tem sabedoria. Falta de sabedoria. Acabam caindo em situações, né, terríveis como essa. Mas que nós estejamos completamente livres em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos dê sabedoria nesta tarde. Fecha os teus olhos. Querido e amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor amado, nós entramos na Tua presença, Pai querido, e te pedimos, Senhor amado, neste momento, Pai, que o Senhor nos encha, Pai, de sabedoria. Que o Senhor, meu Deus amado, dê a Tua igreja, Pai. Dê a Tua igreja, Senhor. Não somente às mulheres, mas aos homens, às crianças, os adolescentes, aos pastores, aos obreiros, aos Teus filhos, aos Teus servos. Que o Senhor dê a todos, Pai querido, a Tua sabedoria, Pai. Que nós venhamos aprender, Senhor, aprender a ser sábio, aprender, Senhor, meu Deus, a andar, Pai querido, a pensar, a usar, meu Deus, a nossa cabeça, a nossa mente, Senhor, e usufruir, Pai, de tudo